O assunto do programa de hoje é muito delicado e para muitas pessoas considerado um tabu, mas a gente precisa falar sobre isso. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, elaboraram uma campanha de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. A nossa especialista de hoje é a psicóloga Joana Castro e ela está aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto que a gente precisa falar sobre. Queria que você iniciasse, Joana, explicando um pouquinho sobre a simbologia do Setembro Amarelo. Perfeito. Obrigado pela oportunidade, Yasmin. Obrigado ao Degrau Cultural por trazer um tema tão importante num mês tão importante também, né? Na verdade, a gente não adoece só em setembro. Isso é bem importante as pessoas saberem que tem uma história, né? Um legado que foi deixado por um jovem em 1994 chamado Mike M. Ele se suicidou aos 17 anos. E por que ficou tão emblemático, né? Que na verdade Mike tinha umas habilidades, era uma pessoa carinhosa e a família não o percebe como um doente sofrendo de depressão, né? Então, quanto é importante a gente estar atento. Ele tinha uma vida normal e ele começa a reformar um Mustang e ele pinta esse Mustang amarelo, bem amarelo, vibrante, e era muito conhecido na sua região. Enfim, Mike se suicida dentro do Mustang amarelo. A família só consegue descobrir que ele tinha todo o quadro depressivo após o suicídio. Então, no dia do seu enterro, os amigos e todo o bairro levaram fitas amarelas e ele ganhou uma cesta grande com fitas amarelas que ficou emblema do Setembro Amarelo. Na verdade, isso acontece em 10 de setembro de 1994. Então, que hoje é a data, né? Que setembro é conhecido como Setembro Amarelo porque junto à CVV, mais a Associação Brasileira de Psiquiatria e o CFP fizeram essa campanha desde 2014 para 2015, tornando essa data tão relevante, esse tema, para a gente estar podendo discutir. Mas isso não quer dizer que os outros meses do ano não seja tão importante quanto. Perfeito. Joana, queria que você falasse um pouquinho sobre as causas. O que leva uma pessoa ao suicídio? Quais são as doenças, né, que ela vai desenvolvendo aí até infelizmente chegar num estágio de cometer suicídio? Sim, então isso é bem importante, Yasmin, falar sobre isso, porque as pessoas banalizam. Por ser uma doença que não sangra, a gente não vê uma ferida específica, as pessoas comumente tratam isso no senso comum como banalizam um pouco a dor. Então é muito importante que a gente esteja atento aos números, né? A Organização Mundial de Saúde hoje fala sobre 322 milhões de pessoas no mundo com depressão. Só no Brasil são 11 milhões de pessoas. E assim, um dado bem importante, gente, a cada 45 minutos uma pessoa tira a sua vida. Então é um dado bem chocante, marcante. Então, assim, essa campanha ela vem para elucidar, para chamar a atenção e trazer a gente um esclarecimento para a gente prestar atenção nas próprias pessoas que estão ao nosso redor, na nossa família, em nós mesmos, como a gente vai mudando a nossa rotina do dia a dia. A gente vai falar mais sobre isso, né? Sim. Queria que você, na verdade, além da depressão, transtornos de bipolaridade e a dependência química, ela também pode acabar ocasionando, vamos colocar assim, levar essa pessoa ao suicídio. Também são estatísticas ali. Sim, A depressão é uma das maiores causas de suicídio hoje, né? A depressão, porque o indivíduo a depressão é uma doença, né? É uma doença psiquiátrica crônica. Precisa se falar isso e tratar isso, né, como doença. A gente não está falando de tristeza, é diferente, né? Tristeza de depressão. Se você quiser eu posso depois explicar, mas é importante que as pessoas estejam atentas, porque a depressão ela faz o indivíduo perder interesse nas mínimas coisas do dia a dia que ele fazia. Então, coisas simples que eu fazia, eu começo a deixar de fazer. E a depressão, por que tem esse nome? Na verdade, ela é um termo até roubado da geografia, porque depressão é um afundamento, é uma queda de humor. Mas não esse humor que as pessoas pensam de alegria ou tristeza. Você está bipolar hoje, de alegria ou triste? As pessoas começaram a usar. Não. E estar deprimido, né, virou um termo um pouco corriqueiro na sociedade. Ah, você está deprimido hoje. Gente, isso não é brincadeira, né? Tipo, estar deprimido é uma pessoa que está doente, ela precisa de ajuda, ela precisa de acolhimento, ela precisa que a gente
preste atenção nela, não é preguiça, não é falta de vontade, muito pelo contrário, né? O nosso cérebro, ele é feito por neurônios. E quando as sinapses são feitas, né, um neurôniozinho para encostar no outro, eu preciso que subam os neurotransmissores, que são dopamina, serotonina, noradrenalina. Então, assim, uma série de coisas que precisam ir acontecendo. E se eu não recebo isso, né, eu não consigo dar conta do meu dia a dia, como tomar um banho, escovar o dente. Eu começo a deixar de fazer atividades que antes eram rotineiras, simples forrar a cama. O indivíduo começa realmente a se abandonar. Joana, você pode explicar? Eu acho que às vezes por uma falta de clareza fica difícil a pessoa conseguir se ver dessa forma. Por exemplo, eu estou caminhando para um processo depressivo, né? Estou perdendo o interesse nas coisas. Você pode explicar exatamente o que é a depressão e explicar a evolução dessa doença? Como que ela começaria, por exemplo? Sim. Então, a depressão, primeira coisa que a gente precisa prestar atenção é reconhecer, aceitar o fato, né, nesse sentido, para a gente poder buscar ajuda profissional, reconhecer que a depressão é uma doença, sem preconceito, né, porque como é uma doença muito estigmatizada e as pessoas têm vergonha, às vezes o deprimido, ele se recolhe, ele se embota, ele não conta, porque ele acha que vai trazer muito prejuízo para sua família. Então é importante a gente estar atento aos fatores que podem levar o indivíduo à depressão. Uma parte bem importante é a genética. Se eu tenho pai ou mãe deprimido, eu tenho uma chance de ter depressão. 2 chances de ter depressão. Se eu tenho pai, mãe e avô, eu tenho 3 chances de ter depressão. Então a genética conta muito, ainda com os outros problemas relativos à vida. Gente, como Freud fala, estamos sempre implicados. Então a vida, ela traz variáveis que eu não tenho controle. E eu preciso aprender a lidar com isso. Eu preciso me conhecer, como é que funciona, né? Como é que eu funciono diante das diversidades. Então, a genética, uso de substâncias, uso de álcool, droga, medicamentos fora do médico, né? Vamos fora do receituário, de uma orientação médica, isso tudo é importante. Alimentação. Então, várias causas podem levar o indivíduo a esse abandono, né? Porque no fundo a gente está falando de uma desistência. Quando eu começo a desistir, mas por que eu estou desistindo? O que está acontecendo comigo, né? E se a gente vai lá na filosofia antiga e checar o que Sócrates fala, conhece-te a ti mesmo. Se eu me conheço, eu começo a investigar aqui dentro, porque o nosso cérebro, ele é um órgão tão nobre e tão valioso que ele é feito para nos proteger o tempo inteiro. Então, se a gente checar, a gente consegue achar algumas respostas importantes. Porque eu me percebo que eu não estou, de repente, fazendo as coisas como eu fazia antes. E isso não tem nada a ver, volto a dizer, com humor, gente. É importante saber que a gente está falando de vitalidade, de sensibilidade. A energia que a gente está falando é outra energia, não é energia de outras formas, né? Então é muito importante perceber quando essa queda começa a aparecer. E se for recorrente, a gente precisa procurar ajuda. Então a depressão, ela é uma questão física, né? Sim, biológica. Isso, muito importante. Porque assim, o que acontece, Yasmin? Demorou-se muito tempo, quase um milênio, para a gente descobrir quando Descartes fala sobre a dualidade, né? Penso, logo existo, lembra disso? Sim. Porque a gente achava que a cabeça e o corpo eram coisas distintas. E aí Descartes traz essa questão da dualidade no seguinte sentido: corpo e mente são uma coisa só. Se eu falo com você, mexo a minha mão ao mesmo tempo, quem é que está no comando? Tem um cérebro aqui funcionando. É muito importante para a gente saber como a gente funciona. Nosso organismo, nossa mente, ela tem que estar adequada, senão eu estou desconectado de mim. Toda vez que eu me desconectar de mim, o que vai acontecer? Eu vou me perder. É como um caminho, né? A gente pega um caminho, se a gente sai do caminho, a gente se perde. Então, assim, somos exclusivos, temos as nossas próprias digitais. Então é importante que a gente valorize isso, como a natureza, né? Como um todo. Então, o fator que você consideraria, né, imprescindível para a pessoa poder se fazer uma avaliação dela é essa perda dessa vitalidade. Isso. Como uma característica principal aí da depressão. Sim, é uma tristeza recorrente, profunda,
por mais de 2 semanas. Mas precisa estar atento, porque diferente da tristeza do senso comum, a tristeza é um sentimento natural que nós temos. Tristeza, raiva, né? Vários sentimentos. A tristeza, ela é um processo natural. Perdi um emprego, tô triste. Me separei, tô triste. Perdi um ente querido, tô triste. Tem um motivo pontual ali. Pronto, isso aí. Tem um motivo específico para aquela queda de humor, para aquela queda, para uma tristeza profunda. Vamos observar se o indivíduo vai permanecer. Entende? Porque como a depressão ela não tem exames laboratoriais que identifique, a psiquiatria fica muito fragilizada nesse sentido, porque é um diagnóstico feito somente com o psiquiatra. Por exemplo, se eu tenho um problema no coração, eu vou a um cardiologista. Mas por que ficou tão marcada essa coisa da psiquiatria, né? E eu acho que quem procura ajuda não é louco. Não procurar ajuda que é uma loucura. Precisamos procurar ajuda e desmistificar isso. A gente está falando de milênios, onde a psiquiatria era condenada para loucos. Hoje não. Cuidar da saúde mental, gente, é um luxo. É um luxo que a gente deve cuidar também como a gente cuida dos outros órgãos do nosso corpo. Sim. E agora acho que é importante a gente falar também sobre as possibilidades de tratamento. A gente sabe que todo mundo deveria fazer terapia, né? Mas a terapia é o início do tratamento para um quadro depressivo, né? Mas quais são, como é a continuidade desse tratamento para ajudar essa pessoa a sair dessa condição? Então, quanto antes se perceber essa falta de vitalidade, esse desânimo, essa falta de prazer sobre a vida, quanto antes a gente conseguir que esse indivíduo busque ajuda, mais rápido será a cura também. Porque as pessoas falam muito e ainda tem artigos científicos que falam depressão tem cura, não tem cura. Para mim tem cura. Eu acredito muito na resposta que a gente possa ter no consultório, com medicamentos, com atividade física, e até para os processos mais graves, né? Que é importante a gente desmistificar que hoje o nome é transtorno depressivo maior, que é o nome da depressão, né? Então, concluindo a sua pergunta, quanto antes o indivíduo busca ajuda, mais rápido ele vai conseguir sair do processo. Infelizmente, a psicoterapia não é para todos. E as pessoas não procuram, mas eu acho que a gente deveria, porque é muito bom você falar com alguém que não tem juízo de valor sobre o que você está pensando. Então essa troca, essa interação, esse movimento em relação ao seu comportamento, você observar que está tendo... Porque o deprimido hoje, Yasmin, ele não é aquele indivíduo que fica deitado, dormindo o dia inteiro, como antes se pensava. Está deprimido, dorme. Não. O deprimido, ele pode estar extremamente irritado, ele pode estar muito agressivo. Estamos numa era de incertezas, ok? Estímulos demais. Então, hoje, eu preciso ir trabalhar, eu preciso me manter na sociedade, que é uma sociedade que fala pra gente o quê? Seja feliz, dá espaço para a felicidade, todo mundo tem isso, você consegue. Gente, não é assim. Não é uma verdade. Você tem a sua funcionalidade, você é um ser exclusivo, então você precisa estar atento às suas emoções. E quanto mais fiel você for a isso, menos você vai ter problemas de adoecimento mental. Então, isso tudo envolve uma série de questões que a psicoterapia vai ajudar bastante a você se reconhecer no processo. E também é importante que a família e nós não... falemos disso com tom jocoso ou com tom de deboche, né? Porque ainda tem muito essa coisa de psicoterapia, tá maluco? Vai procurar terapia para quê? Então a pessoa fica com vergonha. Às vezes o próprio deprimido, e ele vai ao suicídio, né? Porque assim, é bem importante esclarecer que uma pessoa que tira a sua própria vida, ela não quer morrer. Ela só quer acabar com aquela dor. E, gente, é uma dor tão intensa que vocês não podem mensurar. É uma dor constante, indefinida, que eu não consigo dormir. Ou eu durmo demais, ou eu não durmo nunca, faço uma hipersonia, ou eu tenho muita insônia, ou eu começo a mudar a minha alimentação, começo a ter perda de peso,
ou ganho de peso. Geralmente a maioria é perda, porque o deprimido ele diz que faz um bolo aqui, ele não consegue comer. São coisas que você começa a observar na casa. A pessoa para de comer, começa a ter alteração do sono, começa a ficar um pouco mais irritada e perceber que o problema não é com você. Às vezes aquilo fala da pessoa. Então a gente precisa se recolher o nosso ego, né? E olhar para aquele ser com empatia, que às vezes ele está pedindo socorro. Mas a gente fala, não, sai dessa, você é um chato, tô fazendo aqui um café da manhã, você não quer? Às vezes a pessoa não tem condições, o cérebro dela está adoecido, então a gente tem uma região do cérebro que chama hipocampo, ela fica diminuída. Então, quanto é importante a gente estar atento a todos esses dados, para que a gente nunca diga para um deprimido, né? Coisas como, sai dessa, você vai conseguir, não sei mais o que fazer com você, você me traz muito problema, tô de saco cheio porque você não come, poxa, eu saio e volto, você continua no mesmo lugar. Então, gente, é importante reconhecer que isso não é uma preguiça, é um adoecimento mesmo, é uma falta de energia gigantesca. Por mais que a pessoa queira, ela não tem forças. Então ela começa a transitar entre a realidade e a imaginação. E o medo, é um medo gigante, uma culpa também gigante, porque nós somos seres, é interessante, né? Eu até brinco com meus pacientes, eu falo, o pato tem dúvida que é pato? Não, ele vai lá e pateia, ele mergulha e nada. Mas nós viemos com um chipzinho, que é o da imaginação. Então tudo que está acontecendo, né? Está acontecendo aqui agora. Então a gente está aqui, nesse momento. Mas se o meu cérebro está doente, eu estou pensando aqui, eu estou pensando lá, eu não consigo me concentrar em lugar nenhum. Então eu imagino que a minha vida vai dar errado, eu aumento, e aí é um dado importante para as pessoas estarem atentas. Uma pessoa deprimida, ela aumenta o neuroticismo. O que é isso? Formas negativas de pensar. Pensamentos de morte. Não é morte só, morte morrida. É morte em si. Tipo, tudo que eu penso vai dar errado. Se eu penso em descer o elevador, dá problema. Se eu penso que a minha mãe vai sair, ela não vai voltar. Eu começo a abrir um sistema de medo gigante. Isso gera muita ansiedade, óbvio. Então o deprimido começa a sofrer com os próprios pensamentos que estão disfuncionais. E esses pensamentos, eles ficam parecendo naturais. Então quando alguém fala, pensa positivo, por que você está pensando nisso? Para ele não faz o menor sentido. Porque como ele está com o neuroticismo alto, ele só pensa negativo o tempo inteiro. Ele não consegue abrir o polo positivo, vamos dizer assim. Mas não é porque ele não quer, é porque os neurotransmissores que ele precisa estão baixos. Então ele não consegue fazer essas sinapses com boa qualidade. Isso é bem importante a gente entender que o cérebro, por ser um órgão muito nobre, ele também precisa de cuidados. Então o que eu como, o que eu bebo, o que eu fumo, tudo isso vai influenciar nessa demanda dos neurônios, entende? A ansiedade, você falou, eu acho que é importante a gente abordar isso também. A ansiedade, então, ela pode ser caracterizada como um sintoma de depressão? Também. É bem importante, né? A ansiedade, ela não é ruim o tempo inteiro. Porque o que acontece? Ficou muito, assim, discriminado que a ansiedade é ruim. Não. A ansiedade é o que faz a gente acordar de manhã, né? Porque a gente levanta, libera cortisol, adrenalina. Eu tenho hoje a entrevista com a Yasmin, então eu vou lá, vou me preparar. Ok, precisa prestar atenção qual ansiedade que a gente está falando. Se você tem uma ansiedade que te paralisa, te dá dor de barriga, medo constante, dor no peito, falta de ar, eu estou falando de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade, ele vai se dar por essas características e ele vai começar a trazer muito prejuízo para o indivíduo. Porque o menor esforço que eu penso em abrir uma porta, eu posso pensar que vai ter alguém ali fora que vai me fazer mal. Então eu começo as minhas projeções de mundo são muito ruins. Então é importante caracterizar que a ansiedade ela está aliada. Então é um medo constante. Eu até brinco assim que veio o 5G, mas o nosso cérebro ainda é meio G. Então é bem importante a gente estar atualizado com isso, porque é muito estímulo. Estamos num programa de muitos estímulos no mundo, sim, muitas incertezas, os medos são gigantes.
vivíamos num mundo de certezas, né? Quando eu nasci, minha mãe, ela educava com as certezas dela. Hoje, a gente tem muita incerteza. E aí, os medicamentos, as informações, tudo isso vai trazendo outras informações. Por isso que tem que buscar informação precisa e segura. Se a ansiedade está te trazendo momentos de muita inquietude, de muita medo, você pensa em uma festa, você não vai porque você tem medo de ficar sozinho, ou de pegar um Uber, ou qualquer outro sistema, de se vestir, não tem energia, não quer estar com seus amigos, começa a se isolar. É importante que você fale para alguém, diga para alguém que você está sentindo, que você sentiu isso mais de uma vez, que às vezes a pessoa que está do seu lado, ela pode estender a mão. E, gente, eu acho extremamente importante, diga para a pessoa, eu estou aqui para você, eu vou te ajudar e vamos ver o que a gente pode fazer junto, porque isso evitaria muitas coisas. Muito se fala sobre empatia, mas cada um está seguindo a sua individualidade. A gente não olha, né? Então, sim, depois que ficou ruim, nunca mais ficou bom. Como que a família e os amigos, acho que é importante a gente também, às vezes, dar uma orientação para essas pessoas, porque eles podem estar com um amigo próximo ou um familiar nessa condição e não sabe como ajudar. Ele diz que quer dar apoio, ele se solidariza com a dor do outro, mas ele também vê a pessoa definhando nessa situação e ele não sabe o que fazer para poder segurar na mão e vem comigo. Então, a gente poderia dar algumas dicas ou orientar essa pessoa de alguma forma para que ela possa ajudar essa pessoa que está com depressão? Sim, é bem angustiante para a família, é uma grande angústia você ter alguém deprimido, porque imagina você fala com a pessoa não reage. É quase desesperador, né? As mães ficam enlouquecidas. E a ideia central é que se essa pessoa também não consegue ajudar, procure ajuda primeiro. Pode ser um caminho. Se eu tenho alguém deprimido na minha casa e eu não consigo ajudá-lo, procure uma orientação de um profissional. Vá a um psicólogo, peça ajuda. Como fazer esse manejo que é difícil, tá? Então não pense que é fácil. Então essa angústia não é só da família, é minha enquanto profissional. Porque às vezes a gente se sente completamente impotente diante, que é uma doença biológica, é um transtorno crônico. Então eu posso falar com o meu paciente, ele está me olhando e é bem terrível, ele não consegue responder. Então não é só uma angústia da família, uma angústia nossa também, mas eu acho importante buscar ajuda. Porque vamos pensar numa pessoa que está se afogando. Eu posso buscá-la lá? Se eu não tiver uma boia ou um barco, se eu nado até essa pessoa e busco e tento ajudá-la se afogando, o que vai acontecer no meio desse processo? Provavelmente vamos nos afogar juntas, porque eu não tenho material suficiente, eu não estou preparada. Então, quando tem afeto envolvido, que é o familiar, muita intimidade, afeto, várias questões que a gente vem trazendo, isso dificulta um pouco. Porque eu posso estar julgando sobre o meu olhar. A gente faz muito isso, né? A gente projeta o mundo pelo olhar que eu tenho da vida. Então é importante esclarecer, né? Ninguém pensa igual a ninguém. Eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim. São pensamentos diferentes, mas a troca é importante. Então eu sempre digo para os familiares, senta do lado, fique em silêncio. Porque o incômodo, às vezes, é mais da família do que do doente. Porque o doente não quer falar, ele não tem energia. Então, se eu fico falando, isso gera uma ansiedade gigante. Ele quer sair dali. O ambiente é ruim para ele estar. Então, ele está sempre querendo ficar sozinho. Ele não quer ouvir. Ele está querendo falar nada. Então, é importante que o familiar esteja atento a isso e só diga para ele. Claro que você precisa acompanhar de perto, não deixe essa pessoa sozinha. Se você perceber, procure um médico. De preferência, diga para a pessoa, olha, vamos juntos, porque eu não vou desistir de você. Você é muito importante para mim, eu não vou desistir de você. Isso é uma frase bem importante, que eu acho que a família deveria usar. Percebeu? Não leve para o lado pessoal. Às vezes a pessoa está um pouco mais irritada, porque a irritabilidade é um mecanismo de defesa. Às vezes eu ataco para que ninguém fale comigo.
Isso pode ser um mecanismo de defesa. Então, o indivíduo pode estar em extremo sofrimento. Quantas vezes alguém xinga a gente na rua e a gente fala, ai, mal-humorado? Às vezes a pessoa também está em sofrimento. Não justifica, né? Sim, mas claro. o quanto é importante a gente não levar isso para o nosso lado pessoal e falar, nossa, deve estar com problema esse aí, hein? Tipo, se não é teu, não pega. E acho que isso vale, né? Como você falou, a importância da pessoa que vai dar o apoio tá com a cabeça organizada também. Exatamente. Ter buscado essa ajuda para poder não internalizar e essa pessoa acabar absorvendo essa dor e ficando doente também. Sim, e geralmente sofre muito. Porque sofre o doente, sofre a família junto. E aí é o que eu te falei, vamos pensar no afogamento. Mesmo que eu veja alguém se afogando, eu não tenho experiência de um salva-vidas. Óbvio que eu não vou conseguir. Eu não tenho a experiência de um psiquiatra. Enquanto mãe, além do meu afeto estar lá em cima, porque eu quero pegar o meu filho e tirar, não tem como arrancar. Eu não tenho como entrar naquele cérebro e fazer uma modificação. Mas eu tenho como acolher. Eu tenho como amar esse indivíduo acima de qualquer coisa. E ver que ele está indo até onde é possível para ele. Às vezes, ele não é o que você pensa que ele tem que ser. Ele vai ser o melhor que ele puder ser. Então, é bem importante essa aceitação. E isso gera muita polêmica na família. Porque se o indivíduo tem um problema, geralmente tem uma causa, né? Tem uma causa de fundo aí. Algo que está incomodando bastante, que eu não posso dizer nem para minha mãe. Às vezes eu vou na terapia e demora um tempão para contar para minha terapeuta. Então você vê como assuntos são delicados. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado, né? Jung fala, ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque senão você entra na vida do outro. E para ficar bem desmistificado, a psicoterapia ela não tem aconselhamento. Ninguém vai para lá e a gente vai dar os 10 passos. Não é isso. A gente cria uma transferência com o paciente para que ele possa falar para a gente essa dor que ele está sentindo, com acolhimento, sem julgamento. É como se a gente pensasse com uma cabeça só. Como se a gente pudesse vestir aquela dor e junto com ele trazer outros caminhos. Eu sempre falo, né? Tem um plano B. Vamos olhar? Vamos checar? Eu peço para os meus pacientes, vamos checar a evidência? O que te fez pensar nisso? Porque se a gente tem o chip da imaginação, eu posso imaginar que essa água aqui tem, sei lá o quê. Eu posso imaginar 1000 coisas. Mas que tal a gente checar a evidência? Será que eu estou pensando certinho? Será que esse pensamento é real ou ele é um delírio? Então, quanto é importante o que eu penso sobre mim, sobre o mundo, né? E sobre as outras pessoas. O que está passando comigo, que exigência, que crítica, o que está acontecendo naquele determinado momento que eu não consegui alcançar uma meta e eu começo a deprimir. Então, isso é bem importante estar atento. É interessante você falar sobre isso porque, por exemplo, os nossos concurseiros, eles se dedicam durante um longo período de tempo para realizar um concurso público e às vezes ele não consegue, por algum fator, por algum motivo. E aí pode ser que ele tente novamente e ele não consiga, e aí ele se frustra novamente. E aí, por algum outro motivo, ele pode tentar e não conseguir novamente. Então ele vai colecionando frustrações e internalizando aquilo, se sentindo derrotado, fracassado. Eu queria que você pudesse, de alguma forma, também dar uma orientação de como deveria ser o preparo psicológico, porque além da parte física e teórica, ele também precisa ter um outro tipo de cuidado com a cabeça dele. Eu acho que ninguém é melhor do que você, que é especialista no assunto, para poder tentar dar uma orientação para os nossos concurseiros também nesse sentido. Sim, bem bacana, porque para a gente ter os concurseiros, a gente precisa de cérebros potentes, né? Sim. Vamos pensar nisso. E se a minha máquina principal não tá boa, como é que o resto vai estar bom? Então é simples e ao mesmo tempo tão complicado, tão delicado, porque eu acho que eu posso ir além do que eu posso. Então a primeira coisa é que ele saiba como ele funciona. Eu preciso me organizar emocionalmente. Se eu já faço crise de ansiedade desde a infância, porque às vezes o processo já existe, tá? E as pessoas não se reconhecem. Quando passa um evento traumático, aquilo vem à tona. Passa um pânico, entro numa crise depressiva, ou para cima ou para baixo. Pode observar os sintomas, né? Ou pânico onde eu me aterrorizo, ou na depressão que eu me
me afundo. Sim. Então, eu acho que uma coisa... Eu até atendi esse ano uma concurseira e ela veio para mim com um quadro bem grave de depressão, após ter tentado várias vezes, sem sucesso. Mas o mais bacana da terapia, isso é que a gente pode ver nesse sistema, Yasmin, uma coisa bacana, é a pessoa descobrir o que é para ela. Então, não, assim, não adianta eu pensar em coisas que a minha causa principal, o meu estímulo, a minha motivação, ela tem que estar junto. Eu preciso entender que aquilo é para mim, que aquilo faz sentido para mim. Se aquilo não fizer sentido, e aí vamos supor que eu estou fazendo o concurso só por causa do dinheiro, ok? Bem importante. Eu vou sustentar isso por um tempo, tá? Sim. Vai ser muito bacana. Mas você acha que isso vai ser sustentado por todo o concurso? Até o final? Dificilmente, né? Não vai. Porque a gente precisa ser fiel aos nossos desejos. A gente precisa estar ligado ao que a gente realmente deseja. Então, se eu quero só um concurso público para nunca mais ter outras... ter que mandar currículo, né? Ter aquela CCLT, enfim. Eu preciso estar antenado, conectado comigo. A minha causa principal, ela tem que ser genuína. Primeira coisa, o cérebro, ele identifica. E mais do que a gente pensa, ele identifica o que é bom e o que é ruim. E ele vai fazendo registros. Então, eu penso que não penso, mas eu estou pensando. Então, eu posso até falar para você, não, tá tudo bem, mas eu sei que não tá. Ok? Então, o fato número 1 é a pessoa estar conectada com os desejos dela. Qual o valor principal? O que faz ela pensar sobre aquele concurso? Quais os estímulos? Porque ela vai precisar de muita munição. Vamos pensar? E essa munição vem da onde? Própria. Eu preciso estar comigo o tempo todo, porque eu não vou dedicar horas de estudo. Então eu preciso estar comigo o tempo todo. Sim. Ninguém vai poder fazer isso por mim, porque na hora da prova, quem vai estar lá? Entende? Então, quanto eu brinco no meu Instagram, eu falo, fica com você, né? Fica com você. Legal eu isso. uso muito esse hashtag fica com você, por quê? Quando eu me desconecto de mim, eu me perco dos meus valores, dos meus princípios. E eu não adianta. Eu penso que não penso, mas aqui não desliga nunca. Então, é importante se organizar. Eu acho que é extremamente importante. Vai fazer um concurso, não é só comprar um pacote aqui no Degrau, ele precisa comprar o pacote, ele precisa se estruturar para ter esse apoio acadêmico, mas ele precisa também cuidar de outros fatores. Primeiro, se organizar com a sua vida, rotina, ter rotina. A rotina é uma coisa maravilhosa, deveríamos usar mais a nossa rotina. O nosso cérebro reconhece a nossa rotina como uma validação de tranquilidade. Então eu tô tranquilo porque eu acordo, eu escovo o dente, eu forro a minha cama. Opa, não forrei minha cama hoje. Hoje não tá legal o dia. Então basta alguém buzinar que eu vou falar, tá vendo? Não forrei minha cama. É impressionante como as coisas elas vão sendo validadas através das nossas ações. Então, se organizar. Eu acho, né, e eu falo com os meus ansiosos lá no meu consultório, eu não atendo quem não faz atividade física. E atividade física não tem nada a ver com malhação, saradão, não é disso que a gente está falando também. Porque quando eu faço atividade física, eu consigo subir essa serotonina, essa dopamina com a mesma intensidade de um medicamento. São coisas distintas, tá bem? A gente não está falando de um quadro depressivo. Mas com a dopamina, eu até brinco, já tomou seu remedinho hoje? Isso era um estigma ruim, né? Tomou remédio? Você tem que tomar remédio? Tá louco? Não. Eu brinco, tomou seu remedinho hoje? É o quê? Uma caminhada, uma bike. Ah, Joana, eu não tenho tempo. 7 minutos. Eu não acredito que ninguém tenha 7 minutos. Inicia com 7 minutos. Todos os meus pacientes que vieram para mim com depressão grave e tomando muitos medicamentos bem potentes, né? Hoje eu tenho até uma paciente que a gente brinca que ela fala, eu não posso conviver em sociedade o dia que eu não corro. Legal! É muito legal. E a gente descobriu na corrida uma forma dela se regular emocionalmente. Porque se eu tô ligada aqui, a minha emoção tá ligada o tempo todo. Entende? Tenta chorar na esteira. Faz 10 minutos de esteira e tenta chorar. Não vai, porque a tua endorfina vai lá em cima. Então eu brinco com meus pacientes, tá triste? Pula no tênis. Pula no tênis, vai caminhando até o metrô. Vai chegar no trabalho melhor. Então são hábitos que a gente adquire que são saudáveis.
Aí você fala, mas Joana, eu não quero correr, eu tenho preguiça. Eu entendo, eu também não gosto, mas eu preciso. Então eu vou tomar serotonina de outra forma, que eu vou ter que tomar um antidepressivo que vai fazer a mesma recaptação. Muito bom. Acho que essa dica aí também é valiosíssima, né? Pra quem já tá se sentindo um pouco cabisbaixo, tá sentindo aí um início, desmotivado. né? Desmotivado, muito bem. Ela pode testar e ver como que isso vai impactar na disposição dela. E aí vai falar, Joana, mas se eu parar... É muito interessante porque a gente justifica, né, as nossas pausas. Pausar é importante. Parar não é fracassar. Como preguiça, não é nada disso que a gente está falando. Se eu pausar 10 minutos para fazer uma esteira ou caminhar na rua, eu estou refrescando a minha parte cognitiva, como se eu estivesse oxigenando o que é mais importante. Porque o que eu preciso em um concurso, não é estar com o meu cérebro ativo? Porque imagina, Yasmin, se o cérebro guardasse tudo que a gente vê desde que a gente nasceu. Muita informação, né? Não teria como. Então essa aquisição ela é feita de forma quando eu julgo importante. Olha que interessante. E autossabotador também. Porque às vezes eu acho que uma coisa é interessante, mas meu cérebro não registrou. Por que será? Porque o drive, né, eu brinco com meus pacientes que é um drive, ele vai registrar coisas que são realmente importantes para você. Interessante. Como você tem que estar conectado com você? Porque quem faz a montagem dessa CPU aqui é você. Como? Com a tua ambientação da infância, com os seus cuidadores primeiros, pai, mãe, educadores, professor, tudo isso vai entrando, ó. Então a forma que eu vejo o mundo, a forma que eu desenvolvo medos, inseguranças, elas vão estar ligadas na vida adulta. Tudo isso está interligado. Então a nossa história, ela é importante, porque isso vai me levar a ser uma pessoa um pouco mais segura, ou um pouco mais insegura, ou um pouco mais triste. Então a gente precisa olhar essa história, revisitar esse tempo e sair de lá. Para quê? Para sarar essa dor do olhar que eu tive da infância. E às vezes o cara é fera. Eu tenho pacientes que são fera, mas não acreditam em si próprio. Amor próprio bem baixo, autoestima baixa, não confiam em si mesmos. Então a psicoterapia ela ajuda você a desenvolver essa autoconfiança, esse autodomínio, porque o concurso é uma coisa solitária. Como a terapia, né? Eu me sinto solitária também. A psicologia é uma profissão solitária. E o concurso, o cara tá sozinho. Ele não tem como levar o pessoal do degrau para lá. Não dá, ele vai ter que estar só. Então ele precisa estar conectado com ele. Precisa estar com as suas bases, as suas emoções bem fortes. Então eu acho que parar dentro de 4 horas de estudo, sei lá, quantas horas um concurseiro estuda, que é muito mais de 4, né? Eu imagino. Faça uma rotina. Escreva num papel, porque as pessoas fazem planner, né? Eu vejo meus pacientes empresários, mas não tem nada para ele dentro do planner. Nada. Nem o café da tarde, nem o almoço, nem uma caminhada, nada. Então, bote você dentro do seu planner do dia. O que é? Sério? Bote você lá. Vou caminhar 10 minutos, vou caminhar 5 minutos amanhã. E se você não conseguir, bota para outro dia. Até você... com você, faça um desafio com você. E isso vai ajudar você a melhorar a sua parte cognitiva. Vai ajudar você a pensar melhor. Tanto quando a gente pausa para poder respirar, a gente consegue pensar sobre alguma coisa. Sabe quando a gente está com um problema e nada vem? Você fala, não tem solução, ai meu Deus. Aí chama todos, né? Deus, coitado de Deus, né? Pronto. Daqui a pouco você para e vai fazer outra coisa. Aí você tá lá fazendo um jantar e tu fala, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? Que a gente chama de insight. Mas é o quê? Você relaxou. E aí só pode entrar coisas quando o meu cérebro está relaxado. Na tensão, ele só vai abrir o medo. Que eu estava te falando do cérebro. A amígdala, ela ainda é a mesma da luta e fuga dos nossos antepassados. Ela não sabe se eu estou com medo do concurso. Ela acha que eu estou com medo. Esse medo ele pode ser do Tiranossauro Rex. Ela não sabe identificar. Por isso que sentimos tantos medos só pela imaginação. Às vezes nada está acontecendo. Então, se você está tendo uma crise de ansiedade, primeira coisa é checar onde você está. Presta atenção. Pergunta a pessoa, vê a hora, se movimenta, levanta. Por quê? Eu estou imaginando. O medo, ele é imaginário.
Se não for real, claro, não estou falando de um evento, mas eu digo, às vezes, em casa a pessoa pode abrir uma crise de ansiedade. Checa onde você está. Está no lugar seguro? Está com você? Está em casa? Sua família está aqui? Está tudo bem? E não deixar esse desespero tomar conta e vamos procurar ajuda. Muito bom. Joana, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista. Tá ótimo. Mas antes eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que pode estar sentindo que está caminhando para um quadro depressivo ou ela já está depressiva. Queria que você deixasse alguma mensagem ou um recado para essa galera que possa ajudar eles de alguma forma. Tá certo. Acho que a gente já falou bastante. Eu acho que a primeira coisa é rotina, se organizar, confiar. E se apropriar, eu gosto muito dessa palavra. Se aproprie do que você estudou, confia, porque por mais que você ache que não sabe, o seu cérebro ele faz aquisições, ele guarda memórias e as nossas memórias são ricas, mas a minha insegurança vai checar. Se eu não estiver muito seguro, o que acontece? Eu marco errado. Então você vê que é perfeito, às vezes a gente sabe e na dúvida a gente marca errado, mas a primeira resposta qual foi? A do inconsciente. Acerta. Geralmente, tá, gente? Por favor. Geralmente a primeira resposta é a primeira que ficou gravada. Então o cérebro ele vai fazendo aquisições que são importantes para você, mas tem que estar de acordo com o que você pensa e sente. Então, atividade física para quem está estudando muito, alimentação, sono extremamente importante. Quem não dorme não faz aquisição de memória, porque quando eu durmo, o meu sono faz os arquivos. É como se ele guardasse as caixinhas certas nos lugares certos. Então o sono é extremamente importante. Sono, alimentação e atividade física, tá? Então o cara não pode estudar sem ter essas coisas. Não adianta. Ele vai nadar e não vai chegar a lugar nenhum. Então eu preciso ter esse conjunto de coisas para conseguir. E aí eu tenho uma dinâmica muito interessante, né, que eu gosto de fazer com as pessoas, que é uma checagem. Quando eu estou muito insegura, eu ensino até para os meus pacientes, que é a checagem da mão. Né? Se quiser fazer comigo aqui, a gente pega a mão, olha, né, a nossa mão maravilhosa, que é a melhor mão que a gente tem, porque as pessoas falam assim, não, eu não vou malhar porque eu não tenho corpo para isso. Eu falei, não, mas o seu corpo é o melhor corpo que você tem. Vai com esse corpo que você tem, depois você Importante decide. aí. Depois você decide como é que você quer ficar o seu corpo. Vai lá, tenta, faz alguma coisa. Eu não sei o concurso que é melhor ou pior, tenta alguma coisa, vê o que é possível para você. E aí a mão a gente vai falar, né? Checa, né? Com o polegar. Será que isso é para mim? Será que isso é para mim agora? Né? Será que isso é para mim agora? Será que eu vou me ferrar? Será que eu posso confiar? Que dedo é esse? Da aliança. Faça pactos com você. Aliança. E aí você checa com dedinho e midinho. Acho que é uma boa escolha. Interessante. Eu já fez uma checagem aí só com você com você. Então eu acho que é bem bacana aí para as pessoas poderem... Adorei. Ah, que bom. Obrigada aí pela oportunidade. Né? Se alguém precisar de ajuda, estamos à disposição, né? Eu falo que terapia é presença, né? Apesar da gente estar atendendo online, mas é uma presença também, e é abraçar com o ouvido, né? Então eu gosto muito dessa frase, abraçar com o ouvido. Meu Instagram é Joana Castro Psi, quem quiser visitar, e posso dar o telefone? Claro. Meu telefone é 21 99438 6026. Pode me chamar no WhatsApp, na verdade o meu Instagram conecta direto com o meu WhatsApp, sou eu mesma que respondo. Então se você tiver qualquer dúvida, eu puder responder, ajudar, mesmo que não seja possível fazer a terapia, não deixe de buscar ajuda, tá bom? Busque ajuda profissional. Se tiver alguém em perigo que você perceba, vamos acolher, né? Eu falo que Jesus foi o maior líder que existiu, e não fazendo apologia às religiões, mas dizendo, né? Jesus fala que o amor vale mais que a vida. Então, Clóvis de Barros fala, o que a vida tem que ter para valer a pena para você? Nossa, muito bom. Então eu vou deixar essa frase aí, o que a vida tem que ter para valer a pena para você? Muito bom, bem reflexivo. Acho que a gente vai fechar o programa fazendo a galera pensar aí um pouquinho. Acho que sim. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. De verdade, foi maravilhoso o nosso papo aqui e eu tenho certeza que a gente está ajudando muita gente aí. Obrigada, Yasmin.
Concurseiro, espero que você tenha gostado do papo de hoje. O nosso objetivo foi realmente trazer um pouquinho mais de esclarecimento sobre esse assunto. E se você sente que você precisa de ajuda, que você está doente, você está caminhando por um quadro depressivo, procure um profissional, tá? Não tenha medo, você está doente e tem tratamento. Acho que a parte mais importante é você reconhecer que você não está bem e buscar a ajuda profissional ali capacitada para poder te ajudar. E para os demais, eu deixo um pedido, eu faço um pedido. Sejam gentis com os outros, porque a gente nunca sabe o que aquela pessoa está passando. Até!